Olá, sejam todos bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre matemática básica, né? Então, esse vídeo, na verdade, ele é uma introdução à parte de algumas técnicas como números primos, né? Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, né? Então, a gente vai aprender algumas técnicas aqui para que a gente possa dar continuidade ao aprendizado. O primeiro tema, como vocês podem ver aqui, é números primos, né? Então, por conceito, né? O que são números primos? São números divisíveis por eles mesmos e por 1, né? Sendo que o número 1 não é primo, não é considerado primo, né? Então, mas como a gente faz para descobrir quais são os números primos, né? Como é que a gente pode elencar esses números? Então, se a gente tiver, né, dentro de uma região aqui, né, então de um número de 1 a 50, saber quais os números primos dentro de toda essa quantidade de números aqui, eu deveria saber quais deles são divisíveis aqui, né, por 1 e por eles mesmos, né? Então, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é basicamente encontrar qual é o maior número que a gente obtém uma raiz exata. A gente fez de 1 a 50, então o 49 é o número que tem, é o maior número que tem uma raiz exata. 49 a raiz é 7, né? Então, basicamente a gente vai ter que fazer uma análise, né, de todos os números, né, que são múltiplos, né, dos números que vão de 2 até o 7 que a gente tem a raiz, né? Então a gente vai fazer uma análise do 1 até o 50 de quais os números que são divisíveis por esses valores, ok? Vocês vão ver que é bem rápido e fácil. Isso aqui, na verdade, o intuito aqui não é vocês saberem determinar os números primos, mas saberem o conceito dos números primos, inclusive para utilizar, né, nas outras técnicas que se seguem. Então, aqui temos aqui os números então, de 2 até 7, né? Então, se a gente for começar pelo 2, né, para começar o 4 já é divisível por 2 e o 6 já é divisível por 2. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é excluir todos os pares, tá? Porque todos os pares são divisíveis por 2. Então já estou eliminando as colunas aqui, né? Como podem observar. Outro número fácil de a gente excluir é o número 5, porque os múltiplos de 5 sempre serão terminados em 5 ou em 0, né? Então, os em 0 já foram eliminados, os em 5 então também serão eliminados. Agora ficou os múltiplos de 3, né? Então, quais são os múltiplos de 3 aqui? O 9, né? 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, né? 3 vezes 6, 18, 21, 24 já está eliminado, 27, 30, 33, 36 está eliminado, 39, 42, 45, 48 e o próximo seria 51, né? Então, o 3 já acabou, faltou apenas o 7. Então, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Quais são os números primos que sobraram, então? E o 1 também não é primo, né? Como foi por definição. Então, obviamente o 2, né? Eu eliminei aqui, mas por um erro apenas na hora de marcar.
Obviamente o 2, que é divisível por 1 e por ele mesmo, né? É o único par que é primo, por definição. Então o 3, o 5 novamente o mesmo erro aqui, né? Porque esses daqui são números primos já, né? Então ele é divisível por ele e pelo número 1, né? Então o 5 também é. O 7 também é. O 11, o 13, 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e o 47. O mais difícil de determinar são os números primos, são os números maiores, né? Então esses primeiros aqui, por definição, você consegue já atribuir, né? Então já consegue saber, imaginar que o 2 é divisível por ele e por 1, o 3 também, o 5 também, o 7 também, né? Então até o 20 aqui você consegue determinar facilmente, né? Depois pode ocorrer algum engano, alguma falha. Então essa técnica serve mais para ter essa ideia. O importante é que vocês tenham o domínio e tenham a percepção, né, do que é o número primo e do que não é o número primo. Né, e aqui já deixou bem claro, né? Então, o número 2 é o único número primo e par. Né? Bom, passando agora para a técnica de mínimo múltiplo comum, né? Então a gente chama de MMC, né? Então o MMC a vários números é o menor número divisível por todos eles, né? Então é o mínimo que é o menor número que é divisível por todos os números, tá? Então aqui já tem um errinho, que aqui na verdade é o 16, tá bom? Um exemplo aqui para determinar um MMC, então, um mínimo múltiplo comum. Né? Então, tenho os números 12, 16 e 45. Né? Como é que eu faço? Eu alinho todos eles, né? E coloco daí o número primo. Né? Então, por isso que a gente utilizou agora a técnica para saber quais são os números primos. Coloco o número primo que divide esses números aqui, né? O menor número primo possível. Então começa aqui com 2. Então 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. 45 dividido por 2, não dá conta exata, então continua 45. Então eu observo novamente nessa próxima linha agora qual é o próximo número primo, né? O menor número primo que vai dividir qualquer um dos três aqui. Vai ser o 2 novamente. Né? Então 6 dividido por 2 dá 3, número exato. 8 dividido por 2 dá 4. 45 novamente não dá para dividir por 2. Na terceira linha, o 3 não é divisível por 2, o 4 é e o 45 não é. Então, mas eu vou continuar com 2 porque o 4 ainda é divisível por 2. Então vai ficar o 3 continua, o 4 dividido por 2 vira 2, 45 continua. O 2 novamente é divisível por 2. Então, 3 continua, 2 dividido por 2 dá 1 e 45 dividido por 2 continua. Então quando chega no 1, né, já aquele número já foi reduzido, então a gente passa para o próximo, a gente pode reduzir. Então o próximo número que a gente pode dividir aqui, que seria o número primo, seria o 3. 3 dividido por 3, 1. 45 dividido por 3 dá 15. Agora temos dois 1, né? Então já temos dois números reduzidos. Agora o que falta é o 15. O 15 a gente pode dividir por 3 de novo. E ele fica 15 dividido por 3 dá 5. E 5, ele só é divisível pelo número primo 5. Então
5 dividido por 5, 1. Agora ficaram 3 uns, então quer dizer que já todos os números já estão reduzidos a 1. Então, se eu multiplicar todos esses valores aqui, eu vou obter o meu mínimo múltiplo comum, que é 720. Agora, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum, né, é o maior número que divide todos eles, né? Então, o anterior era o menor número que era dividido pelos números. Agora é o maior número que divide todos eles, né? Então, se eu tiver aqui 12, 18 e 36, eu vou fazer essa fatoração aqui de forma separada, né? Vocês estão vendo aqui que está fazendo aqui em 3 formas separadas, né? Então vai ficar 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Beleza, né? Então, aqui ó, a gente consegue observar que 12, na verdade, é o que? É 2 ao quadrado vezes 3, né? Então, o que está aqui é a resposta. Agora, 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Né? Então, fica 3 ao quadrado vezes 2. Aqui. E 36. 36 dividido por 2, 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Né? E qual seria o máximo divisor comum aqui? A gente vai observar dentre essas respostas fatoradas, né, quais são os números em comum, né, com a menor potência. Por exemplo, aqui a gente tem 2 ao quadrado, 2 e 2 ao quadrado. Então eu vou pegar, existe o 2 que repete em todos, né? E qual é a menor potência que a gente encontra dentre os dois? É 2 elevado a 1 aqui, ó. Quando não tem nada é 2 elevado a 1, então é 2. Novamente fazendo a mesma lógica aqui para o 3. 3, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, multiplica o 3. Nesse caso, o máximo divisor comum será 6. Então, se é 6... para esse caso. Agora vamos conferir. 12 é divisível por 6? Sim, dá 2. 18 dividido por 6? 3. 36 dividido por 6? Sim, é 6. Vamos conferir, né? Então, obviamente aqui, né, o que a gente tem é que o máximo divisor comum é 6. E aqui ficam alguns exercícios, né, para que a gente possa exercitar aí os conhecimentos adquiridos e conhecimentos anteriores. Né? Eu fico por aqui, fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima!